Como é que você ranquearia os Estados Unidos aí? Cara, eu acho que em termos de impacto global, a hegemonia dos Estados Unidos é recente. Sim. E hoje em dia ela mingua. Ela é tá menos ameaçando sólida. minguar. É menos sólida por causa de problemas internos, né? E nos anos 90, a história havia acabado. Profetizou o Fukuyama lá. Foi o único país que proclamou o fim da história. Exato. Ele falou, acabou a história. Só que durou muito pouco isso. Durou uns 20 anos. Hoje em dia a gente já está vendo um aumento de tensão no mundo inteiro. Ó, exato. De cabeça aqui rapidinho, Israel, Armênia, Crimeia, Sahel. Rápido. Sim. Mar da China, 5. Tem 5 pontos de tensão que pode dar merda qualquer... Irã. 6. Então, tipo, tem pontos, tem rachaduras nessa hegemonia americana. Sim. Pelo globo inteiro. Então tá esquisito. É o que acontece quando você deixa um vovô de 88 anos com Alzheimer Ou não. ser o César do maior O império. tempo pode ter passado, pessoal. Todos esses aqui acabaram. Eu sei, pô. O outro pode acabar também. Mas eu concordo, mas eu prefiro esse, mas... Então, a parada é, se eu tivesse que dizer, eu diria que os Estados Unidos, ele não acaba por influência externa, ele acaba por decadência 100% interna, entendeu? Pô, a gente falou lá do sultão que se apaixonou pela vaca. Então, só que o Joe Biden é apaixonado por casquinha de sorvete, pô. É que o Império Otomano, ele se ferrou por causa de externo, entendeu? Quem aí você acha que se ferrou por motivos internos? Tipo, Alexandre o Grande, a Mongólia... Alexandre o Grande interno morreu, né? Sim. E aí, isso é uma coisa interna? De certa forma? Porra, não sei. O país que mais atacou Roma foi Roma em si, né? Foram as guerras civis romanas. Sim. Porque, porra, os melhores soldados eram romanos, então lutando contra si mesmo, ela... Sim. Quem mais aí se prejudicou? Cara, bem ou mal, o Império Britânico acabou voluntariamente porque eles aceitaram e porque os Estados Unidos pediu também, né? Sim, o Império não, mas a China, né, também é um país que mais fez mal a si mesmo do que o... Talvez... Por incrível que pareça, né? Cara, talvez Curioso, né? Porque agora na Guerra Fria 2... Cara, não vai placar isso. Cara, para com isso. Na Guerra Fria 2, o inimigo dos Estados Unidos é a China, né? E de certa forma, China. Eu diria que... Isso é bem interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Os Estados Unidos têm várias semelhanças com a China imperial tradicional, que é tipo, tem tudo dentro, nem precisa fazer comércio com fora, sabe? Porque tem literalmente Roma, tem um livro já escrito sobre isso, sobre a ligação entre a decadência de Roma e a decadência do Ocidente. Então, mas a parada é... A gente tá aqui pra inovar, mano. A gente tá aqui pra promover novas teses. Na real, eu tô lançando a promoção da tese de que da semelhança da dinastia chinesa com os Estados Unidos. Que é isso? Tem tudo dentro. Os Estados Unidos literalmente tem tudo dentro. Não precisava fazer comércio com o resto do mundo. Se você acha que precisava, pesquisa, mas você vai ver que não precisava. Pra mim, os Estados Unidos me lembra o Império Otomano tardio, na verdade. Mas o Império Otomano tardio tava tomando sovada de todo mundo, cara, militarmente. Não, ele tá na fase da decadência, entendeu? Os conflitos estão abrindo agora. Entendi. Os líderes estão pensando em casquinha de sorvete, eles se perdem já na hora de falar. Então, mas... Outra semelhança que os Estados Unidos têm com o Império Otomano e com o Império Romano é que os Estados Unidos têm, tipo, o Império Otomano se ferrou em parte porque os janissários, que eram meio que a tropa de elite, começou a tomar conta do poder. Roma, isso aconteceu com os pretorianos, né? Que era a guarda que foi criada para defender o imperador. E os Estados Unidos, ele tem grupos internos de tropa, tipo... Pessoas que usam a força de uma forma que não é exatamente oficial, Olha lá o que você vai falar. E eu diria que... Tem algumas organizações nos Estados Unidos que desfrutam de uma autonomia exacerbada. Exato. E eles gostam de arrumar confusão. Exato. E tem uma certa semelhança com... Os pretorianos e os janissários, entendeu? Exato. Então, cara... Pra mim, é isso. Os Estados Unidos é uma mistura de Roma com a China, na minha opinião. Tudo bem, cara. Eu vou escrever um livro. Pra mim é uma mistura entre Império Inca e Império Árabe. Eu vou escrever um livro, como os Estados Unidos é uma mistura de Roma com a China. Mas enfim, pra ranquear, cara... Cara, eu coloquei ela com bem responsa, tá? Hegemonia dos Estados Unidos eu acho curta e eu acho... Mas calma, vai... Tô dando minha opinião. O tempo vai durar ainda, não acabou ainda. Mas tá balançando. Muita vez balançando. Só que balança, não vai... Meu irmão, nem todo mundo é bambu, entendeu? Bambu sopra o vento, bambu entorta, entendeu? A Inglaterra, depois da independência das 13 colônias, aposto que o nego na Europa devia estar falando, a Inglaterra nunca mais vai ser a mesma. Ainda teve um auge muito maior.
Roma, o auge do Império Romano foi depois da República cair e virar um império. Os Estados Unidos ainda é uma república. Então, essa é uma das aberturas. Exato, isso é uma das possibilidades. Os Estados Unidos tem a possibilidade de fazer a coisa mais engraçada de todas, que é literalmente virar um império de facto, né? Exato, império imitando o imperador. Império Romano para evitar a decadência dele. Mas isso não vai acontecer, então... Eu não sei, hein? A história é imprevisível, cara. Sei lá, cara, eu baixei mandarim no meu Duolingo, eu não sei você. Pô. Cara, eu baixei turco, porque a Turquia vai surgir de novo, cara. O domínio natural do Oriente Médio é da Turquia. A gente já falou Verdade, sobre a gente isso. falou. A gente tem que fazer um... o pessoal do Discord sabe que a gente quer fazer um vídeo sobre Império Otomano. Um dia vai sair. Tem prioridade. Sabe? Sim, mas, cara, eu diria que os Estados Unidos é lendário. Porra, sob nenhuma métrica. Enfim, depois de uma longa discussão, a gente tem que concordar em discordar. Ele acreditou que os Estados Unidos é bem responsa, que os Estados Unidos é comparável à Holanda, e eu acredito que os Estados Unidos é comparável... Eu acredito que os Quais Estados são? Unidos Dá os seus argumentos. supera a Rússia. Os meus argumentos são os seguintes. Quais são os critérios para você ter um império, né? É o impacto que você tem, tanto cultural quanto em termos de inovação, e não só inovação tecnológica, mas inovação da organização social, quanto o tamanho da sua influência, da sua hegemonia. Eu diria que em termos de inovação, os Estados Unidos têm várias inovações. Eles basicamente inventam a democracia moderna. Em termos de inovação tecnológica, tem várias diferentes. As principais são o motor a combustão, o uso do petróleo, na verdade, como combustível que dá a segunda revolução industrial. Aí depois, eletricidade é inventada nos Estados Unidos, rádio é inventado nos Estados Unidos, televisão é inventada nos Estados Unidos, o carro é inventado nos Estados Unidos, o computador é inventado nos Estados Unidos. O avião é inventado nos Estados Unidos também. Caralho, eu não tinha nem pensado nisso. O avião é inventado nos Estados Unidos. O avião é inventado no Brasil. Aí o computador negro vai falar, foi o Alan Turing, o homossexual, sei lá o quê. Quem inventou o computador foi o Steve Jobs, Brian. Quem inventou o rádio foi tem um italiano também, já vou falar essa porra que roubaram a patente do rádio do italiano. E a internet foi inventada nos Estados Unidos. Beleza. Além disso, o modelo deles de governo, basicamente, foi espalhado para a esfera de influência deles inteira. Que é essa democracia liberal, basicamente, eu diria que é uma invenção dos Estados Unidos. Ah, é? Com Em termos... superdelegados, etc? Ah, isso aí é detalhe, pô. Isso aí você tá... Isso é um argumento de fariseu. Não. Mas, enfim. E, além disso, os Estados Unidos, eles contribuíram para a vitória da Primeira Guerra Mundial, talvez não tenha sido o principal. Foram o principal na vitória da Segunda Guerra Mundial, e que foi a maior guerra da história da humanidade, e eles ganharam a Guerra Fria, que foi um novo tipo de guerra que tinha sido inventado por causa de uma arma que foi inventada, adivinha onde? Nos Estados Unidos, que era a arma nuclear. Entendeu? Então esse é o meu argumento de porque eu acho que os Estados Unidos deveriam estar na categoria lendário, e eu colocaria em cima da Rússia, porque eu diria que tem mais impacto que a Rússia. Então, E agora o argumento dele de por que deveria estar no bem responsa. cara, então, o meu argumento de por que os Estados Unidos deveria estar como bem responsa é muito simples. É a longevidade desse império que é muito restrita, entendeu? Os Estados Unidos têm práticas imperialistas a nível global depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é de 45 para cá. São 70 anos, 70 e poucos, 80 anos. Vai fazer 80. Vai fazer 80 anos ano que vem. Isso é pouco tempo. E isso era um mundo bipolarizado, né? Então ele ainda compartilhava essa hegemonia com a União Soviética. Eu atribuo os Estados Unidos à vitória à Guerra Fria, beleza, tudo bem. Mas eu também acho que, por outro lado, o comunismo inevitavelmente ia fracassar. Eu também concordo com isso. Então, assim, eu acho que isso é um mérito americano por ter levantado a bandeira, mas eu não acho que é um mérito americano por ter feito qualquer coisa. Porque era uma bomba relógio. E outro ponto também que eu acho que pesa muito nos Estados Unidos, é que os Estados Unidos, ironicamente, apesar do orçamento militar bizarro, já acumula algumas derrotas militares esquisitas, entendeu? Todo mundo teve. Por exemplo, todo mundo teve. Algumas derrotas militares mais vergonhosas, tipo... no Vietnã, a campanha do Afeganistão foi um fracasso também. Vietnã é eminentemente sucessor do Império Romano. Né? Não, inclusive pela nossa discussão, o Vietnã era para ser o maior império da história. Mas o Vietnã, a Coreia também não foi o resultado que eles queriam e tal. Tudo bem, tem alguns golpes na África que eles também participam diretamente, CIA na América Central, blá, 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 blá. É esquisito. Eu não acho que o track record militar americano é brilhante, assim como a gente compra hoje em dia. E outra coisa também que eu acho que pesa para os Estados Unidos é que ele já está mostrando, ou pelo menos nesse trecho agora, nesse final do Biden, né? Ele já está mostrando dificuldade de manter essa unipolaridade global. Tem muitas zonas onde ele está sendo desafiado,
Tem Cáucaso, tem Crimeia, tem Mar da China, tem o próprio Irã, que está abusado agora, a gente descobriu ontem, tem Palestina também. Então eu acho que os Estados Unidos mostrou um ápice muito curto, né? Que na hora de tentar abraçar o mundo. Tá mostrando, né? Tá Porque mostrando. ainda tá durando. Tá durando. Eu não acho que os Estados Unidos acabam, entendeu? Também não acho que... Por exemplo, eu não acharia 100% justo ele estar ao lado do Império Árabe, entendeu? Não, isso é ridículo, pô. Não é... Ia beirar o ridículo. Não é absolutamente ridículo porque o Império Árabe é mais longevo, entendeu? Mas o Sacro Império é então muito mais influente também. Mas eu acho que ele cairia bem como o maior do bem responsa ali. E aí o pessoa queria colocar na meiuca do lendário. A gente quase se pactuou no Boron lendário, mas aí pra ter paz mesmo. Tem a categoria Estados Unidos da América, entendeu? Exato. E tá tudo bem. E o meu contra-argumento é, os Estados Unidos vai fazer igual ao Império Romano, vai deixar de ser uma república, vai virar um império propriamente dito, Caralho. vai copiar os moldes, os mecanismos de controle e opressão Sim. da China, vai impor no mundo inteiro, e a humanidade vai viver 1000 anos de opressão na mão da família da Hillary Clinton, que vai assumir o governo pra sempre. Então entendeu? fica atento aí que o César americano deve estar com uns 30 anos agora, entendeu? Exato. Mas é isso, pessoal. Joga Vou lá botar o- aqui. Dá aí a sua opinião sobre essa questão dos Estados Unidos, sobre qualquer outro império, se você acha que a gente falou besteira. Comenta aí o que você acha, se tem alguma coisa para acrescentar.